Pois é, meus amigos, o Brasil não é para amadores. As coisas por aqui parece que funcionam de maneira inversa. E eu me refiro ao aspecto moral e também legal. Porque veja só, nós temos um cidadão honesto, um deputado federal eleito pelo voto popular, que foi submetido a utilizar uma tornozeleira eletrônica pela segunda vez, como se bandido fosse, né? Até agora eu não entendo qual a necessidade de se impor o uso desse negócio para um deputado federal. Por acaso ele vai fugir do país? Né? Ele é um bandido? Por que tem que monitorar as ações e os passos de um deputado federal? Enquanto bandidos de fato estão por aí soltos, livres, sem nenhum problema. Bandidos de terno e gravata, inclusive, tá certo? Nós temos aí senadores com processos parados no STF há mais de 15 anos. É o caso de Renan Calheiros, por exemplo. Mas sobre isso ninguém quer falar, a mídia se cala, tá tudo certo. O importante é Daniel Silveira, né, que fez ataques à democracia, que fez ataques às instituições. Na verdade, ele só criticou o ministro, falou aquilo que estava entalado na garganta de milhões de brasileiros, certamente, e está sendo covardemente perseguido por isso. Né? E para isso, estão rasgando a Constituição e fazendo todas as ilegalidades e arbitrariedades possíveis, com a conivência dos colegas do próprio deputado Daniel, né? Dos colegas, entre aspas, colegas porque também são deputados ali, mas estão sendo covardes e coniventes, e lenientes. Isso porque a maioria deles, com perdão da palavra, tem rabo preso, essa é a verdade. Porque não tem outra explicação para um deputado federal, em ano de eleição, fechar os olhos para o que está acontecendo. Todos os deputados deveriam estar apoiando Daniel Silveira, em especial Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. Aliás, povo de Alagoas, esse ano vocês têm uma dura missão e o Brasil conta com vocês. A missão de vocês é a seguinte: além de não reeleger Arthur Lira, vocês têm que fazer campanha contra, mas uma campanha massiva, nas redes sociais, nas ruas, em todo lugar. Esse cara não tem que ter nem 100 votos. Tá? No máximo, ele e a família dele tem que votar nele, mas ninguém. Esse cara tem que ser varrido da vida pública. Tem que ser jogado na lata do lixo da história. Essa é a verdade. Esse covarde, sabe? Eu vou me abster aqui de tecer quaisquer outros comentários sobre esse sujeito, porque, olha, senão eu vou até falar besteira. Mas é isso. Infelizmente, o deputado Daniel Silveira teve que ceder à pressão e não tinha como. Essa situação se tornou insustentável e o deputado Daniel sabia disso, tá, pessoal? Ele tem o poder da caneta, né, o Alexandre de Moraes, assim como todo e qualquer outro ministro. Aliás, é ensurdecedor o silêncio de André Mendonça e de Cássio Nunes. Eles tinham que se manifestar, tinham que falar alguma coisa, tá? Essa é a minha opinião. Mas não tinha como sustentar essa situação, né? O Alexandre de Moraes, ele define multa a Daniel Silveira, R$15 mil por dia. E se ele tivesse que aguardar até essa questão ser pautada, se eu não me engano, até 21 de abril, cara, faz as contas aí, R$15 mil por dia, quase um mês esperando, né? Nós estamos falando aí de, sei lá, 250, 300 mil reais. Ele não tem esse dinheiro. É claro que se a gente fizesse uma vaquinha aí, como foi feita para o Dallagnol, espontaneamente, sem nem ele pedir, a gente poderia arrecadar milhões, né? E isso em poucos dias, é fato. Mas o ministro Alexandre de Moraes determinou até o bloqueio das contas de Daniel Silveira, né? Então, olha só, o ministro do STF também determinou que o Banco Central bloqueie contas e Câmara desconte eventual multa dos vencimentos do parlamentar. Então, o deputado, ele sabia que era muito difícil vencer essa batalha aí, né? Ia ser quase impossível, não sem a ajuda dos seus colegas de parlamento, né? Do Arthur Lira e dos outros deputados. Sabemos que muitos deputados apoiaram ele, mas não eram o suficiente para fazer frente aí a esse sistema que é implacável, né? E também o Alexandre de Moraes mandou que o Lira marcasse a instalação da tornozeleira, ou seja, o Lira ia de fato marcar, ele não ia dizer não para o Alexandre de Moraes, ele não ia peitar como fez Daniel Silveira. Primeiro porque ele não tem caráter, segundo porque não tem coragem, e terceiro porque só pode ter rabo preso, né? Tá devendo alguma coisa. Não quer bater de frente com o sistema porque é o sistema que pode julgar ele. Essa é a verdade, essa é a realidade. E também o ministro Alexandre de Moraes mandou abrir um inquérito, né? Ele abriu um inquérito por desobediência, né? Mais um inquérito aberto de ofício. Eu repito sempre algo que eu falo aqui no canal. Não é função de ministro ou de juiz abrir inquérito. Essa é a função do Ministério Público e também da Polícia. Polícia Civil, Polícia Federal. Não é função de juiz abrir inquérito. E adivinha quem vai ser o relator desse inquérito? Ministro Alexandre de Moraes. Quem figura como vítima nesse inquérito? Ministro Alexandre de Moraes. Quem vai conduzir as investigações, determinar diligências e tudo mais? Ministro Alexandre de Moraes. Quem vai ser o acusador? Ministro Alexandre de Moraes. Quem vai ser o juiz?
ministro Alexandre de Moraes. Olha, gente, é até complicado falar sobre isso, né? A gente tem que se conter aqui para não falar certas coisas. Mas o que está acontecendo no Brasil é algo sem precedentes, sabe? É uma enxurrada de arbitrariedades, sabe? As pessoas estão rasgando a Constituição. Quando eu digo as pessoas, né? São algumas figuras, principalmente do judiciário. Mas cada vez mais o brasileiro, o povo brasileiro está percebendo isso, está percebendo o que está acontecendo. E o que o deputado Daniel Silveira fez, servindo aí de mártir, digamos assim, né? Porque graças a Deus ele está vivo, está bem, né? Não é bem um mártir, mas ele está se sacrificando ali para abrir os olhos da população, para mostrar para as pessoas, para escancarar o sistema. E hoje, mais do que 2, 3 dias atrás, o sistema está mais escancarado ainda. As pessoas estão vendo quais são os reais problemas que assolam essa nação. Algumas pessoas que têm muito poder e que não respeitam as leis. Esse é o grande problema. Porque, olha só, eu posso até não concordar com vários aspectos que está nessa Constituição aqui, porque ela foi feita por comunistas. Essa é a verdade. Mas essa é a nossa lei maior. E gostando ou não, concordando ou não, a gente tem que segui-la. Porque uma sociedade sem regras, sem leis, não tem como se sustentar. Então a gente tem que ter regras para, de fato, saber qual que é a regra do jogo e jogar, dançar conforme a música. Algo que o presidente Bolsonaro sempre vem falando. Agora, se nós estamos num jogo e aí a gente está cumprindo todas as regras desse jogo, vem outro time e faz o quê? Começa a descumprir. É uma briga desleal. E o que a gente vai fazer? Vai descumprir as regras também? Não, porque o outro time tem o poder, tem o juiz, né? Comprou o juiz do jogo e vai mandar te prender se você pular para fora das 4 linhas. É uma situação difícil, muito difícil. Então o deputado Daniel Silveira, ele está se sacrificando, só que esse sacrifício não será em vão, porque ele está expondo o sistema, ele está expondo toda a cúpula corrupta que está na estrutura de poder desse país, e eu me refiro principalmente à parte do judiciário e grande parte do legislativo. Então ele está expondo quais são os deputados corruptos, covardes, que não merecem ser reeleitos. Certo? Isso está sendo escancarado para todo o Brasil e está escancarando também a leniência e a covardia da mídia, que está fechando os olhos para tudo que está acontecendo, inclusive fazendo ataques ao deputado Daniel Silveira, só porque ele é um grande aliado do presidente Bolsonaro, né? Então, para tentar minar ali o apoio ao presidente, para tentar associar uma figura criminosa que está sendo criada e pintada pela mídia e por parte do judiciário ao presidente Bolsonaro, eles estão passando pano e fechando os olhos para todas as arbitrariedades que estão sendo cometidas, e o povo está percebendo isso. Então as ações do deputado Daniel Silveira vão fazer a diferença esse ano de eleição. Eu espero que façam, eu espero que as pessoas de fato se conscientizem para os reais problemas dessa nação, sobretudo de parte do judiciário. Então as pessoas têm que se conscientizar da importância que é votar num senador, porque somente o Senado é quem pode julgar as ações do STF. É o único. Tá certo? Essa é a regra do jogo, não concordo com ela, eu acho que deveria haver outras formas aí da gente julgar ministros do STF, principalmente de uma ação direta ali do povo, não sei, da Câmara talvez, isso é discutível, mas atualmente a única maneira de se julgar um ministro do STF é via Senado, tá certo? Não há outra maneira. E cada vez mais as pessoas têm que entender isso para poder eleger bons nomes que possam então frear essas arbitrariedades oriundas de parte do judiciário e de algumas figuras do STF. Então, nós precisamos, pessoal, espalhar essas informações para o máximo de pessoas possível. O deputado Daniel se sacrificou por isso e nós devemos isso a ele. E o deputado Daniel, se Deus quiser, vai ser um dos que será eleito para senador este ano, tá? Pelo Rio de Janeiro, pelo PTB, inclusive, salvo engano. Então é isso. Compartilhe o vídeo, deixa aí embaixo nos comentários a sua mensagem de apoio ao deputado Daniel Silveira e também de agradecimento, porque o que ele está fazendo pelo Brasil, defendendo as nossas liberdades, nenhum deputado na história desse país fez até hoje. Pelo menos não dessa maneira. Compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal, fiquem com Deus e até a próxima.